Progress. do dia 11 de novembro de 2021. Indago a doutora Flávia, temos atas para aprovar? Não. Sim, doutora. Temos atas? Sim. Pronto. Submeto a aprovação das atas aos desembargadores. Bem, aprovadas. Vamos prosseguir, doutora Flávia. Por favor, o pregão, o primeiro processo. Doutora, o doutor Ícaro entrou em contato pedindo o link e eu não estou vendo ele aqui. Eu não sei se ele teve algum problema. A gente faz esse mesmo ou pula? Colegas, fazemos esse? Vamos fazer, né? Fazer, estamos no horário, né, doutora Flávia? Vamos adiante. Faça o pregão. Certo, número de ordem 2, processo 309, dígito 50, 2020, 109. Pedido de sustentação de ambas as partes, doutor Nicásio pela parte recorrente e doutor Ícaro pela parte recorrida. Aliás, acho que é do município, mas não consegui achar. Bem, com a palavra, relatora, doutora Basilice. Pois não, doutora. Bem, aqui é um recurso ordinário em que o município, aliás, o recorrente, Maria Lúcia Gonçalves, se insurge contra a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Eu estou não conhecendo o recurso por entender que há divergência temática entre o recurso e a sentença. Pois não. Vossa Excelência está sendo acompanhada pelos demais desembargadores votantes. Eu indago ao doutor Nicásio se há interesse na sustentação. Bom dia, doutor Nicásio. Doutor Nicásio, nos escuta? Doutor Nicásio, faça só um gesto para a gente, se tem interesse ou não na sustentação. Doutora Flávia, façamos o seguinte, considerando que o doutor Nicásio está tendo um probleminha ali de ordem técnica, se meus colegas permitirem, a gente vai ao próximo e depois retorna para esse. Pode ser, colegas? Tudo bem. Tudo bem, né? Flávia, façamos o seguinte, vamos ao próximo enquanto o doutor Nicásio resolve o problema lá técnico dele, para a gente não perder tempo, pode ser? O número de ordem 3, relator, doutor Marco, processo 213, 2021-003, pedido de sustentação, doutor Dilcimar, pela parte recorrente, e doutor Wilson. Eu não vejo o doutor Dilcimar. Estou aqui, presente. Doutora, qual o nome da senhora para eu lhe renomear? Que está um monte de número. Dilcimar Rodrigues de Souza. Pois não, desembargador Marco, com a palavra, Vossa Excelência. Se trata de um recurso ordinário de Isânio Bezerra Façanha contra
86 Comunicação, Eireli Microempresa. O tema é pedido de reconhecimento de vínculo empregatício. Na primeira instância, a juíza, né, a magistrada verificou que não havia o atendimento dos requisitos da relação de emprego e julgou improcedente a reclamação trabalhista. O recurso é sobre isso, né? E analisando bem o tema, eu acho que a decisão está bem fundamentada, não está caracterizado o principal elemento da relação de emprego, que é a subordinação jurídica. Aliás, a não eventualidade também, mas a subordinação principal. E diante disso, eu estou mantendo a sentença. Sem som. Pois não. Pois não. Diante disso, eu entendo que a doutora Dilcimar terá interesse na sustentação. 10 minutos, doutora. Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia, Igreja Tribunal, doutora Eliana Ferraz, doutor Arnaldo Bozon, doutor Marco Aurélio, a excelentíssima juíza convidada, doutora Bacilícia, e o nosso estimado procurador, doutor Machado. Então, a nossa discordância em relação à sentença, especialmente em relação à subordinação jurídica, nós entendemos que, em sede de audiência, quando a empresa reconheceu o vínculo, quando reconheceu a prestação de serviço, a empresa houve a inversão do ônus da prova. E nós podemos ver nos autos que a empresa, muito embora tenha a obrigação de comprovar que não existe o vínculo, a empresa sustentou uma prestação de serviço autônomo e não juntou aos autos qualquer documento, um contrato de prestação de serviço, uma nota fiscal, qualquer menor que seja o documento que comprovasse que aquela relação, de fato, seria uma relação do profissional autônomo, ao contrário do que foi feito pelo trabalhador. Se Vossas Excelências observarem aos autos, o trabalhador juntou os comprovantes de pagamento do recebimento do seu salário mensal, depositado em conta corrente, todos os oleritos, os comprovantes de pagamento mensal desses 2 anos estão de forma contínua, sem nenhum intervalo. A subordinação jurídica também em relação ao serviço que era para ser prestado na empresa, ou seja, o trabalhador tinha a obrigação de enviar uma charge direta todos os dias para que seja publicado no portal da empresa. Essa obrigação era efetuada todos os dias, no horário de 4 horas a 2 horas ou 3 horas, no horário da manhã. Então, ele cumpria as metas determinadas pela empresa. E outro fato preponderante que pode ser, eu acho que seria o fato mais preponderante dessa relação, seria o acesso desse trabalhador à página da empresa. Estimados julgadores, no depoimento do preposto da empresa, ficou bem claro, inclusive palavra do seu Alisson, o preposto da empresa, que o empregado da empresa, para ter acesso ao portal, para publicar suas matérias, suas charges, seria necessário a criação de uma senha pela própria empresa. Ou seja, esse reclamante ele não acessava esse portal por livre e espontânea vontade. O acesso só se dá através de uma senha fornecida apenas para os empregados. E ele tinha essa senha. O preposto da empresa afirmou que criou essa senha para que ele acessasse e postasse o material da empresa. Então, julgadores, não existe, no presente caso, nenhum documento, não existe nenhum depoimento, não existe qualquer fato que desconfigure essa relação de emprego. O trabalhador juntou comprovante de pagamento, depoimento da empresa, do trabalhador e da própria testemunha da empresa comprovam que existia essa subordinação, porque, inclusive, as charges que eram publicadas
era passado pelo crivo do diretor da empresa, o senhor Alisson. O preposto, no seu depoimento, afirma isso, que para que o senhor Isânio publicasse essa charge, havia que ter uma autorização. Então, fica mais do que claro, comprovado essa subordinação. Os outros requisitos da relação, o juiz já se manifestou, havendo, sim, os demais requisitos, e ficou em loco apenas a subordinação, que agora, com certeza, Vossas Excelências vão abrir um olhar melhor para essa subordinação existente dentro dos autos. No que se tange à questão do autônomo, onde o juiz sustentou que ele seria um autônomo, estimados julgadores, o que seria o autônomo? O autônomo é aquele trabalhador que não tem subordinação, não tem remuneração fixa, não tem meta. Como que esse trabalhador vai ser comparado com um autônomo se as próprias provas que foram juntadas aos autos comprovam que ele tinha subordinação, sim, que ele tinha salário fixo, sim, que ele tinha meta a cumprir, porque ele teria que publicar uma charge diariamente, sim, certo? E tinha o salário mínimo depositado em sua conta todo mês. Então, em virtude de todos os argumentos que eu coloco para vocês, eu venho apelar que a sentença seja reformulada e que seja garantida justiça a esse trabalhador. Foram 2 anos de sua vida dedicada à empresa, sem faltas, conforme depoimento do preposto da empresa. Esse trabalhador não faltava, esse trabalhador cumpria com todas as suas obrigações e agora, no término do contrato de trabalho, sai sem ter direito ao mínimo, que seria suas verbas trabalhistas. E esse é o apelo que eu faço, e confiando no Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região, e em especial essa turma, eu acredito que seja a decisão mais correta a reforma da sentença. Fica meu agradecimento a todos e que se faça justiça. Esse é o nosso apelo. Pois não, doutora Dicimar. Eu indago ao doutor Wilson. Vai querer fazer sustentação oral, doutor Godinho? Sim, presidente, mas serei bem breve, não cansarei a... Pois não, com a palavra. Bom dia, grande turma, na pessoa da presidente, Madalena Ferraz, doutor João, do Ministério Público do Trabalho, servidores, na pessoa do doutor Flávio, e os colegas advogados, na pessoa da colega Dilcimar. Vou só pontuar alguns pontos da sustentação da doutora Dilcimar, para irmos para curtir a votação. Bem, o Isânio, ele era o chargista do Portal 86. O Portal 86, ele é um veículo de comunicação que possui apenas na internet, tá? Ele é virtual, ele tem uma sede própria, mas a forma dele é apenas a virtual. Quero dizer que ele não tem uma forma impressa. O que ficou? Ao contrário do dito pelo Isânio aqui, através do seu advogado de sustentação, tem sim prova nos autos. A prova colhida nos autos foram, primeiro, a testemunhal. Primeiro, o depoimento pessoal, onde o Isânio confirma que ele não ia à sede da empresa, ele confirma que não batia ponto e nem estava registrado em ponto, ele confirma que nunca foi punido por não entregar uma charge, ele confirma que nunca participou das reuniões com a equipe de trabalho, porque a função dele era uma função que, por si só, pela sua característica, ela impede a subordinação, porque ela tem um cunho também artístico. Ao fazer uma charge, o proprietário do portal não tem nem como criticar a arte do chargista. Ele é livre para fazer a charge dele, que ele disse que fazia, em média, 1 por dia, que demorava de 2 a 4 horas. Isso são as confissões. Então, a prova que tem nos autos também é a confissão, a maior das provas. Instrução probatória. O reclamante apresentou uma testemunha. Ao indagado pelo juiz de como sabia que ele trabalhava lá, ela disse que o encontrou uma vez ao ir em uma autoescola que funciona no prédio do 86, e ele, Isânio, disse para a testemunha que trabalhava ali. Ponto. Portanto, o juiz não deu a esta testemunha a valoração probatória que o Isânio queria. De outro lado, a testemunha apresentada pelo 86 confirma a tese defensiva
e confirma a confissão do Isânio, de que ele não batia ponto, ele não participava das reuniões, ele nunca foi punido por nada, que a direção da empresa não interferia no conteúdo artístico do que ele fazia. E tem mais, o Isânio também confirmou que ele é funcionário da Assembleia Legislativa do Estado do Piauí, assessor do deputado Franzé. O Isânio confirmou que tem uma página dele no Instagram onde ele publica as charges dele, provando que aquela charge que ele fornecia ali para o 86 ia para o Instagram dele e era de domínio público. Outros portais até publicavam. Ele confirma também que ele faz charges por encomenda para autoridades, pessoas, políticos. Então, ficou comprovado na instrução processual a ausência da subordinação. O Isânio ele presta serviço para terceiros, inclusive outros portais publicam, não existia exclusividade por aquele conteúdo. Ele apenas tinha um contrato de prestação de serviço com o 86 para fornecer, em média, uma charge por dia. Quanto à senha de acesso, mas vejam só, como que um portal de internet não vai falar para o seu prestador de serviço ter acesso? Como seria isso? Aí, no caso, o Isânio confunde organização com subordinação. O fato de ter uma senha de acesso no portal de internet para, exclusivamente naquela coluna de charges, ele publicar umas charges, isso não torna subordinado. O Isânio não comprovou, por nenhum meio, que as charges eram feitas de acordo com a organização ou subordinação feita pelo 86. E, por fim, quanto à questão da ausência de um contrato de prestação de serviço, o doutor Tibério muito bem pontuou que reina na Justiça do Trabalho é a primazia da realidade. E o contrato verbal é válido e as circunstâncias de características fatas e comprovadas são essas. Ele não era subordinado, ele apenas tinha um contrato de prestação de serviço para fornecer charges, e nem fornecia todo dia, e também nem acontecia nada. Por tudo isso que se pede a manutenção da sentença de primeiro grau. Obrigado, excelência. Pois não, doutor Wilson Gondim. Eu retorno a palavra ao desembargador Marco, se quiser fazer mais algum esclarecimento. Com a palavra, desembargador. Doutora Liana, doutoras, eu já tinha antecipado, né, que a sentença ela está bem fundamentada e realmente corroboram essas afirmações até da sustentação oral. Eu, inclusive, transcrevi aqui, né, o reclamante, de fato, ele tinha esse contrato e ele tinha essa obrigação contratual de fornecer charges, né? E cumprir isso aí. Não sei o que aconteceria com ele se ele não cumprisse, né? Talvez até aconteceu, que o contrato não vinga mais, né? Mas o fato é que não tinha subordinação mesmo, não. E ele também realmente trabalhava, confessou aqui que tinha um cargo, assessor do deputado Franzé, tem testemunha da parte reclamada, né? E a testemunha da parte reclamante é frágil, né? Então, o que está evidente é a falta de subordinação. Pois não, doutor Marco. Indago aos colegas se mantém os votos acompanhando o desembargador. Meu presidente, só para... O Isânio é uma figura bastante conhecida. Ele é um jornalista, né? Um ilustrador que produz desenhos artísticos para ilustrar matérias, enfim, contextualizar o cenário local, estadual, nacional, enfim. O jornalista, o jornalismo é uma profissão regulamentada, ele pode trabalhar como autônomo ou como empregado. Sendo empregado, ele se submete, obviamente, à CLT, mas o fato dele ter uma outra atividade por si não gera nenhuma incompatibilidade, claro, até porque não há exclusividade no âmbito da relação de trabalho. O que o doutor Marco Aurélio evidenciou muito bem é que realmente havia autonomia, né? É o típico de atividade de prestação de serviços com autonomia. Então, eu estou de acordo e cumprimento pelo voto. Pois não. Doutora Basília, também. Pois não.
Proclamo, então, a unanimidade nos termos do voto do eminente relator, que conheceu e negou o provimento ao recurso para reconhecer a inexistência do vínculo, julgar improcedente. Um bom dia a todos e um prazer revê-los. Bom dia. Igualmente. Até mais, doutores. Doutora Flávia, aquele anterior, já podemos voltar? Doutor Nicásio? Sim. Eu não vejo o doutor Nicásio. Sim, eu estou aqui, ó. É porque está com outro nome. Número de ordem 2, relatora doutora Basilissa, processo 309, dígito 50/2020, 109, pedido de sustentação de ambas as partes, doutor Nicásio, pela parte recorrente, doutor Ícaro, acho que é pela recorrida. Ordem 2. Pois não. Já foi feita a leitura do relatório, a doutora já antecipou o voto. Com a palavra, o doutor Nicásio, 10 minutos. Bom dia. Bom dia. Doutora licença. O doutor Ícaro não estava conseguindo entrar na sala, ele entrou agora. Tá. Doutora Basilissa, então, em função disso, a senhora pode ler novamente o relatório? Pronto. O reclamante, Maria Lúcia Gonçalves, se insurge contra a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausente dos pressupostos. O CPC 485, inciso 4. O recorrente, em suas razões recursais, não impugna os fundamentos da sentença, apenas renova o pleito de procedência do FGTS, alegando desnecessária a conclusão sobre seu contrato válido ou nulo. Estou entendendo que há divergência temática entre o recurso e a sentença e estou não conhecendo do recurso. Pois não. Doutor Nicásio, 10 minutos, então. Excelentíssima desembargadora presidente desta turma, excelentíssimos desembargadores, membros do Ministério Público, colegas advogados, servidores em geral. E agradecer à desembargadora pela sensibilidade, que viu que estava com problema, né, percebeu e permitiu que fizesse aqui essa defesa. O caso versa sobre uma temática já até consolidada em termos de entendimento dessa turma e da outra turma, como desse egrégio tribunal. É uma servidora pública em que ela adentrou ao serviço público no município de Inhuma sem concurso público, em 1985, onde a prova documental principal é o extrato de tempo de serviço dela, que é o CNIS, né? Está juntada aos autos do processo. Inclusive, esta mesma turma aqui tem entendimento a favor que deve ser pago o FGTS. Vejam que a ação ela versa sobre direitos constitucionais, quais sejam 13º, férias, saldo de salário e os reflexos disso. Mas o entendimento hoje consolidado é do entendimento da questão de que seja recolhido o FGTS para esses servidores que são estáveis. E mesmo sendo esse entendimento consolidado, os prefeitos e as prefeituras, em geral, não o fazem. Vejam, é competência ou não dessa Justiça do Trabalho julgar essas ações que versam, independentemente do regime dela, no caso, um contrato válido ou não, o regime acaba sendo seletista, porque ela é estável. Vejam que nesse processo, inclusive, há um parecer, desembargadora relatora, com o máximo respeito que tem a Vossa Excelência, há um parecer do Ministério Público do Trabalho. Ou seja, esse tribunal aqui não pode fazer, diante da sua competência específica, um esvaziamento da sua própria competência, onde há uma súmula como uma questão só de direito, onde ela reconhece que esses tipos de servidores públicos, antes 88, são considerados estáveis e têm direito ao saldo de salário e a verbas do FGTS, direitos estes reconhecidos na Constituição. Vejam que a reforma trabalhista, no artigo 8º, permite a revisões, inclusive, das súmulas, dos entendimentos consolidados, mas nós aqui não podemos fazer um entendimento de esvaziamento da própria competência. Vejam que nesse processo, inclusive, e aqui faço os meus cumprimentos
há um fundamento, há um parecer do Ministério Público do Trabalho. Há um parecer do Ministério Público do Trabalho, ou seja, é uma questão meramente de direito, onde há provas robustas e documentais, e que essa servidora, sobre o seu tempo de serviço, ela é uma servidora professora estável, há cálculos do FGTS acompanhados à inicial, e o julgamento por uma divergência temática entre o recurso e a sentença, onde a sentença, o único argumento dela é que a Justiça do Trabalho não é competente para julgar servidores estáveis do município nenhuma. Então, eu chamo aqui a atenção, desembargadora relatora, inclusive de um processo de número 140, dígito 29, 2021, em que foi julgado por essa mesma turma de relatoria do desembargador, eminente desembargador Bozon, onde ela diz que um servidor público admitido sem concurso antes de 88, em regime jurídico administrativo, que não exigia concurso público, em que há as mesmas partes, professor e município de Inhuma, onde reconhece. Ou seja, nós não podemos, diante de uma reforma trabalhista, colocarmos em discussão e contradição, onde nós vamos prejudicar a competência desse próprio egrégio tribunal. Então, a divergência temática, com a máxima respeito à Vossa Excelência relatora e aos desembargadores que acompanharam também esse entendimento, é que é uma causa já reconhecida pelo próprio tribunal e por essa turma. Há um parecer do Ministério Público do Trabalho pela procedência da ação, da competência desse julgado, e que deve ser pago e já julgado aqui, inclusive os reflexos do recolhimento do pagamento do FGTS, os reflexos nas outras verbas trabalhistas. É aqui o que a defesa requer. Pois não. Encerrou, não é isso, doutor Nicásio? Encerrei. Só pedir para que haja uma mudança de entendimento para uniformizar o entendimento que já existia. Ok. Eu indago ao doutor Igor. É Igor? Ícaro. Ícaro, desculpe. A interesse, doutor Ícaro, na sustentação, eu indago os desembargadores. Vamos manter os votos? Até para orientar a sustentação, doutor Ícaro. Presidente, essa matéria, veja bem, um recurso, ele envolve dois juízos, o de admissibilidade e o juízo de mérito. É como se fosse assim uma porteira que você precisa transpor do juízo de admissibilidade para discutir as questões de mérito. A doutora Basilice, de forma bem fundamentada, explica. Há uma divergência temática, ou seja, falta de um pressuposto recursal, ou seja, há uma irregularidade formal na elaboração da peça do recurso. Então, se há as questões de mérito abordadas no recurso, elas não podem ser apreciadas. É como se nós não conseguíssemos transpor aquela porteira que nos levaria a um segundo espaço em que examinaríamos o juízo de mérito. Então, me parece que o advogado do município não teria interesse em sustentar, já que a doutora Basilissa, acertadamente, por um defeito formal, uma divergência entre os fundamentos adotados pela sentença e as razões do recurso, não lhe permite enfrentar o mérito recursal. Então, acho que não haveria interesse, poderíamos ficar por aqui. Talvez o doutor Nicásio não tenha compreendido a conclusão do voto da relatora. Pois não. Doutor Ícaro, podemos apenas constar a presença de Vossa Senhoria? Na verdade, doutora, acredito que tenha havido um engano, porventura meu, talvez pela semelhança entre os números. Eu estou vendo aqui que o processo que eu tenho interesse não é este que está sendo julgado agora, é outro. Enfim, não sou advogado do município. A primeira da pauta, né? Então. Eu observei isso. Pois é. Então, desconsidera a questão do doutor Ícaro aqui funcionar no processo. Proclama-se, então, a unanimidade, o não conhecimento do recurso
por divergência temática nos termos do voto da eminente relatora. É como se proclama. Próximo. Obrigado, doutora. Bom dia, boa semana. Bom dia, doutor Nicasso. Bom dia, doutor Igor. Número de ordem 1, relatora doutora Basilissa, processo 269, dígito 68, 2020, 109, pedido de sustentação doutor Cleiton pela parte recorrente reclamada. Ordem 1. Pois não. Doutora Basilissa, com a palavra. Pois não, doutora. Vou logo ler o resultado para ver se o doutor Cleiton tem interesse na sustentação. Aqui é um recurso que ambas as partes recorrem, são litigantes, Antônio Vieira Neto como recorrente, também a Equatorial como recorrente, e recorrido ambos. Conhecendo o recurso ordinário do reclamante, no mérito negando o provimento. Estou conhecendo o recurso ordinário da reclamada e, no mérito, dando provimento para excluir indenização por dano moral e condenação de horas extras e intervalo entre jornada, julgando improcedente os pleitos da reclamação. Estou condenando a parte autora pela sucumbência recíproca em 5%, suspenso a exigibilidade mesmo. Se o resultado, Excelência, for maioria ou unanimidade, eu declino da sustentação. Pois não. Eu verifico aqui que o desembargador Marco acompanhou e o desembargador Arnaldo Bozon acompanhou também ou divergiu, desembargador? Acompanhou? Essa divergência acho que é referente ao processo do tempo do doutor Gin, que ele foi redistribuído para mim. Entendi. Então, doutor Cleiton, os desembargadores acompanharam integralmente o voto da relatora. Creio, perfeito, então, que a senhoria pede apenas que seja registrada a sua presença. Não é isso? Doutor, só um instante, doutora, só para fazer aqui que é importante essa ressalva, e o doutor Cleiton conhece meu posicionamento com relação a esse tema de reintegração, que eu sempre, lá no primeiro grau, concedo, né, a reintegração. Agora, aqui, viu, doutor Cleiton, eu estou acompanhando a jurisprudência da turma e do tribunal que denega esse pedido da parte autora com relação à reintegração. Estou ressalvando no voto esse meu posicionamento pessoal, viu, doutor Cleiton? Perfeito, excelente. Bem, então proclama-se a unanimidade nos termos do voto da eminente relatora. Doutor Cleiton, bom dia. Não sei se Vossa Senhoria ainda tem mais algum processo. Tenho mais 2, excelência. Então, a gente fica aguardando aí. Próximo, doutora Flávia. De ordem 7, relator doutor Marco, processo 1635, dígito 39, 2015, 103. Doutor Cleiton. Ordem 7. Pois não, desembargador Marco. Agravo de petição de Equatorial e agravado Raimundo Donato de Lima, alegação de excesso de execução, quitação parcial das parcelas devidas. E, no caso, eu estou dando provimento ao agravo de petição para determinar a dedução das parcelas cuja quitação esteja demonstrada no extrato analítico do FGTS juntado aos autos. Apenas para deduzir os valores já quitados. Pois não. Doutor Cleiton, até para orientar a sustentação oral de Vossa Senhoria, se for fazer, o voto do desembargador Marcos está sendo acompanhado pelos demais. Ok, tem interesse na sustentação? Talvez não só em sustentar, mas apenas fazer um esclarecimento, especialmente para a turma. Nós já tivemos outros processos dessa mesma matéria julgada. E aí talvez fosse o caso do doutor Marcos fazer essa pequena análise em cima do que eu vou dizer. Doutor Marcos, o que acontece? O voto de Vossa Excelência está perfeito. Só que esse parcelamento do FGTS desse período de 2006 a 2008, salvo engano, nos últimos meses ele foi pago, ele foi quitado todo o parcelamento. Então, todas as parcelas que tinha em aberto, a Equatorial pagou.
Só que essas parcelas ainda não aparecem no extrato analítico. Então, se Vossa Excelência pudesse fazer um pequeno ajuste no voto de Vossa Excelência, no sentido de que ficasse as parcelas efetivamente pagas, comprovadamente pagas. Porque quando a gente limita ao extrato, a Caixa Econômica demora um determinado tempo para fazer esse ajuste dentro do extrato, para fazer as competências. Então, se Vossa Excelência pudesse fazer essa pequena ressalva para as parcelas de FGTS relativa ao parcelamento, efetivamente paga, porque a gente está juntando em todos os processos os comprovantes do pagamento da quitação de todo esse parcelamento. Doutora Liana, posso? Doutor Marco Aurélio, eu estou vendo aqui que não tem delimitação dos valores. E o tema do excesso pressupõe a delimitação. É porque, assim, doutor, são parcelas, né, que são comprovadas com as guias, né? Que não foram, assim, discutidos os valores realmente, mas o direito de deduzir o que foi pago, é só isso. Eu tenho o direito de deduzir ou não tenho. Eu considerei matéria, né? Há uma alegação de que está sendo cobrado valor já recolhido. A parte teria que apresentar um demonstrativo dizendo, olha, no mês tal foi recolhido X, no mês Y foi recolhido isso. Aqui está, na verdade, nós vamos transferir uma responsabilidade enorme para o juiz e nós vamos ter que fazer um trabalho de garimpagem para identificar o que foi recolhido, o que não foi recolhido. Por isso, a necessidade de delimitação dos valores impugnados. Eu não vou conhecer. Desembargador Marco. Eu registrei aqui que teriam sido delimitados, mas eu entendo, doutora Liana, e doutor Boson, doutora Basilice, que eu não vou criar problemas para o juiz, não. Se eu permitir que sejam deduzidos os recolhimentos das competências pertinentes, que comprovados os recolhimentos de toda a competência, sob pena de pagamento, né? Então, é só conferir ou o recibo ou o extrato, e o recibo não, a guia de recolhimento vai mostrar qual é o mês. E o extrato também, ele sempre tem que mostrar qual é a competência. Sobre os valores, eu acho que nem vão descer essa verificação de quanto era, né? O FGTS de cada mês. Porque ele é baseado no salário. Se tiver um extrato, se tiver um mês recolhido, o outro vai ser igual, a não ser que tenha havido aumento salarial, né? Assim, eu tenho essa concepção. Quanto à questão do que o doutor Cleiton citou... Eu vou acolher, doutora, para dizer que são para as competências que tiverem sido pagas serem deduzidas. Ok, doutora Basilice. Mas isso fica aí a critério também dos meus pares, né? Vossa Excelência acompanhar o relator ou a divergência do desembargador Arnaldo? Eu vou acompanhar o relator desde que realmente, na execução, né, porque não sei se é o caso de agravo de petição aí já, sejam apresentados realmente os recibos de cada competência, né? Cada competência. Exato. Então, eu vou registrar direitinho isso aqui na conclusão. Então, pronto. Já que Vossa Excelência está... Proclama-se, então, nos termos do voto. Veja bem, doutor, a sentença, o título exequendo determina a obrigação de pagar o FGTS. E o título, obviamente, já contempla a dedução dos valores recolhidos, igual ao título. Então, na hora de elaborar a conta, o juízo sistematizou o seu cálculo e cabe à parte dizer, olha, doutor, tá aqui, ó, no mês, isso tem uma planilha, mês a mês, com os respectivos valores. Cabe à parte, nos embargos à execução, demonstrar, olha, mês X já foi recolhido, mês Y já foi recolhido, mês Z não foi recolhido. Então, é o seguinte, aí quando ela vem no agravo de petição, ela tem que apresentar essa planilha, dizendo, ó, paguei isso, paguei aquilo, porque fica muito genérico. Aí vai devolver o contador para pegar uma lupa
e tentar adivinhar mês a mês. Quer dizer, um cálculo desse, se você for pegar, botar um calculista para confrontar mês a mês, durante 5 anos, 8 anos, é um cálculo inviável, uma confrontação inviável de se fazer. Fico vencido, presidente. Doutor Marco Aurélio, eu acho que eu já estou retroagindo no meu pensamento, porque se já está na execução, e aqui é um agravo de petição, ele não delimitou as matérias, é o caso de não conhecer mesmo, doutor Marco Aurélio. Doutora, me permita sem problema, só uma parte, coisa rápida, excelência, até para esclarecer o voto do desembargador Arnaldo, eu sei que eu não sustentei, e também não gosto de interromper a discussão do colegiado. Mas, excelência, não houve uma delimitação específica, e a gente até coloca, porque é o seguinte, esse FGTS tinha parcelas vincendas, então, a cada delimitação, a cada novo mês, ele abria um prazo. Então, essa quitação ela aconteceu agora, em outubro, em setembro para outubro. Então, a gente só pode agora fazer uma delimitação de marco inicial e marco final com o pagamento da última parcela que foi feita, com o pagamento com a quitação total. Então, a toda vez que você fazia uma delimitação, no mês seguinte, você já tinha uma outra verba que vinha, porque tinha uma parcela que estava vincenda. Só esse pequeno esclarecimento, excelência. Okay. Agora não, já está quitado. Ok. Mantém a divergência, desembargador Arnaldo? Então, eu vou acompanhar a divergência, doutora, porque aí, no caso, ele vai na execução e demonstra que pagou e o juiz faz a dedução. O juiz da execução. Ok. Então, prevalece o entendimento esposado pela divergência do doutor Arnaldo Bozon por não conhecer o agravo de petição, restando vencido o relator, desembargador Marco. Quem faria o acordo, doutora Flávia? Doutora Basilissa. Doutora Basilissa, acordo com Vossa Excelência. Por favor, doutor Cleiton, aguarde aí, né? Ainda tem mais um. Próximo. Perfeito. Número de ordem 8, relator doutor Marco, processo 1736, dígito 06-2020-102, pedido do doutor Cleiton pela recorrente reclamada. Ordem 8. Equatorial, recorrente e recorrido João Carlos Fortes de Carvalho de Oliveira. E tem centrais elétricas. Esse é o advogado, excelência. Raimundo Nonato de Oliveira. Recorrente Raimundo Nonato de Oliveira, né? E equatorial também, recorridos os mesmos, pronto. E o tema é horas extras, participação nos lucros e resultados, e dispensa imotivada, e aquele tema são temas conhecidos, né? Sobre as horas, na conclusão, vou direto à conclusão, por conhecer dos recursos ordinários no método da provimento ao recurso equatorial para excluir da condenação as horas extras, o intervalo intrajornada e os reflexos pertinentes das horas extras, além do PLR do ano de 2018, reconhecendo-se a sucumbência parcial do reclamante e condenando a pagar honorários no percentual de 15% sobre a soma dos valores dos pedidos indeferidos, com suspensão da exigibilidade, sendo vedada a retenção em relação a crédito obtido em juízo. Quanto ao recurso do reclamante, negar provimento. Invertida a prova, reduz-se o valor atribuído à condenação para R$20 mil. Pois não. Aí tem a divergência parcial do desembargador Arnaldo quanto à verba honorária, né, devida pelo reclamante, que ele fixa em 5%. Isso. E a divergência da doutora Basilissa, não é isso, doutora? Mesmo sentido, né? No mesmo sentido, né? Sim. Ok. Doutor Cleiton, diante do voto, há interesse na sustentação? Não, excelência. Agradeço. Registra sua presença para a senhoria e proclama-se, então, nos termos do voto pendente relator, que fica vencido apenas parcialmente quanto ao percentual dos honorários devidos pelo reclamante, que agora se fixa em 5%, com suspensão de exigibilidade. É como se proclama. Doutor Cleiton, um bom dia, então, boa semana. Um abraço. Bom dia a todos, obrigado. Próximo, doutora Flávia.
Número de ordem 9, relator doutor Marco, processo 1360, 57, 2019, 101. Pedido de sustentação, doutor Joelmo, não sei que parte. Ordem 9. Pois não. Desembargador Marco. Esse é um recurso de Almir Martins, reclamante, e de Santos Indústria e Comércio, reclamada. Os dois estão recorrendo. Na sentença, esse é um caso em que o juiz, um trabalhador frentista, né, ele se hospitalizou. E durante a hospitalização, chegaram sei lá, a empresa tem suas alegações, ele tem as dele, mas o fato é que a empresa o demitiu quando ele estava ainda doente, no hospital. Bem, foi pleiteado reintegração do reclamante, pagamento de indenização de 20 salários, e quer dizer, foi pleitada a reintegração, foi deferida e indenização. O juiz deferiu a reintegração, mandou pagar 20 vezes o salário do reclamante e honorários sucumbenciais. No recurso do reclamante, da reclamada, ela diz que não consta dos pedidos na inicial a reintegração ao emprego. E, por fim, impugna a condenação em honorários, né? Então, ela impugna a reintegração, diz que nem sequer foi pedido, porque... Bem, esse é um dos pedidos. O reclamante, né? O que o reclamante pretende? Não, que não reclamamos. Foram ofertadas contrarrazões. Só um instante aqui. Adesivo, viu, do reclamante. Do reclamante é adesivo. Ele se insurge contra o entendimento de que as moléstias apontadas não foram adquiridas em razão das atividades realizadas em prol da empresa. E eu estou conhecendo do recurso... Eu queria esclarecer o seguinte, porque esse processo eu tirei de pauta, porque quando eu verifiquei, foi o juiz de primeiro grau detectou que não tinha, que o reclamante não tinha doença decorrente do trabalho, em virtude do resultado do laudo pericial que ele mandou realizar. Então, ele, ao final, não tendo como fundamento a doença ocupacional, ele usou do caráter discriminatório. Então, ele entende que o juiz demitiu porque a pessoa estava doente, de uma doença possivelmente grave, sei lá, e que certamente demitiu o trabalhador por discriminação, já que não tinha caracterizado o nexo causal da doença com o trabalho, né? E o reclamante, por sua vez, né, está pedindo isso. Quer dizer, a empresa diz que não teve esse pedido. E o reclamante diz que ele era doença do trabalho, então ele queria a reintegração por doença do trabalho. Resultado que eu estou olhando, eu estou baseado no laudo pericial, né? Por quê? Porque o trabalhador ele trouxe um laudo de uma doutora Janete Tavares, no qual ela declara que o reclamante encontra-se com quadro clínico e radiológico pulmonar de lesões fibrosas, bronquiectasias e alterações funcionais respiratórias compatíveis com exposição prolongada a inalantes agressivos. Essa foi a coisa dela. Ela não fez exame, não juntou exame nem nada. Nos autos foi feita a perícia, né? E o perito, ele identificou um paciente portador de doença respiratória crônica com agravamento agudo, sem causa definida, associados a outras comorbidades não relacionadas ao trabalho. Em alguns trechos, ele afirma que não se sabe se a doença foi adquirida no trabalho e nega que haja
nexo de causalidade com o trabalho ou que tenha ocorrido acidente de trabalho. Mas aí diz que não se pode afirmar nem negar, e, enfim, em outro trecho diz que é impossível afirmar se a doença foi causada por inalação. Bem, o fato é que o periciando, tem outro trecho aqui que eu anotei, o periciando tem clinicamente doença do sistema cardiorrespiratório de causas múltiplas. A gênese do problema pode não ser clara e nem possível ser definida por métodos semióticos. O paciente também é portador, confesso, de doenças crônicas como fibromialgia reumática e diabetes mellitus tipo 2. E ainda também o seguinte, não temos conhecimentos técnicos que nos assegurem as reais causas do quadro clínico instalado e evolutivo. Hipoteticamente, agentes químicos e biológicos inalados em grandes concentrações cursam como fatores causadores do quadro em questão. E assim, o que a gente fez? Peguei aqui sobre essa doença, que ela é decorrente, deixa eu me ver aqui, normalmente da inalação de sílica. Na resposta aos quesitos do reclamante, declara que se trata de doença pulmonar, outras doenças pulmonares intersticiais, como fibrose, e que não tem nexo causal com o trabalho ou que tenha ocorrido acidente de trabalho. Bem, é aquela doença típica que acontece quando se inala, quando aquelas pessoas que trabalham em pedreiras e fábrica de cimento, essas coisas, amianto, né? E, enfim, o que eu estou fazendo? Diante do laudo pericial, eu estou conhecendo os recursos, dando parcial provimento ao da reclamada para afastar a obrigação de reintegrar e condenar o reclamante a pagar os honorários periciais pelo indeferimento das horas extras e da indenização da estabilidade acidentária, ficando sob condição suspensiva. Quanto ao recurso do reclamante, negando provimento. Então, ficou mantida a indenização, porque é o seguinte, pelo mesmo motivo, né, quer dizer, de dispensa discriminatória, o juízo deu indenização também. Eu estou mantendo a indenização porque, quando a demissão aconteceu, ela aconteceu com a pessoa ainda doente. Então, é isso. Pois não. Eu indago ao doutor Julicelmo se deseja sustentar. Excelência. Bom dia. Só em relação ao recurso adesivo. Excelências, bom dia a todos, aos nobres desembargadores da primeira turma, ao membro do Ministério Público, demais advogados e servidores. Excelência, em relação ao recurso adesivo, em relação ao acidente de trabalho barra doença ocupacional, ele consta fartamente comprovado nos autos. Como o doutor relator já explicou, a doutora Janete informa que o reclamante estava exposto durante todo esse tempo a agentes nocivos. Haja visto, desde 1996, ele ser frentista. E conforme consta ainda na instrução processual, na testemunha rolada pela própria recorrida, ele informa que está na empresa desde 2015 e que o recorrente, nesse período, já se encontrava na empresa e que só se tornou obrigatório o uso dos EPIs, no caso, as máscaras, quando só começaram a usar quando se tornou obrigatório, ou seja, em 2018. Então, durante esse tempo todo, de 96 a 2018, antes da obrigatoriedade, o recorrente trabalhou sem nenhum tipo de equipamento de proteção individual para que afastasse esses gases nocivos à sua saúde. Haja vista ser frentista e permaneceu durante esse tempo todo na mesma função. Analisando aqui o laudo pericial, que o doutor já se manifestou, vou contra-argumentar aqui alguns pontos. Nos quesitos que o juízo de primeiro grau questionou, no item 3 pergunta, anexo de causalidade? O perito responde que sim. No item sequente, ele pergunta se está incapacitado para o trabalho definitivo ou temporariamente. Está incapacitado de forma definitiva para o trabalho. Em relação aos quesitos da empresa, no item 6,
A empresa pergunta: houve progressão, agravamento ou desdobramento da doença ou lesão ao longo do tempo? O perito informa que sim. Passando no item 9, a empresa pergunta: a lesão é decorrente de acidente de qualquer natureza? Em caso positivo, a lesão resultou em sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia? O perito responde que sim, ou seja, que a lesão é decorrente de acidente ou doença de trabalho e que causou a inaptidão do trabalhador ao mesmo. No quesito número 11, a empresa pergunta: em caso de doença, trata-se de doença profissional ou doença do trabalho? A resposta: doença do trabalho. Então, nota, está mais do que fartamente comprovado nos autos que há concausa entre a profissiografia e a doença adquirida pelo trabalhador, restando incontroverso nos autos o acidente / doença do trabalho. Portanto, como está comprovado, nós estamos pleiteando aqui a majoração do dano moral de acordo com o artigo 223G, parágrafo 4º, para gravíssima, vai chegando até 50 vezes a sua remuneração, bem como estamos requerendo também a estabilidade provisória em detrimento da dispensa indevida por conta do acidente de trabalho. Ok. Doutor Julicelmo encerrou a sustentação, não é isso? Sim, excelência. Ok, obrigado. Desembargador Marco, tem mais algum outro advogado inscrito? Não, né, doutora Flávia? Só o doutor Julicelmo mesmo, né? Doutor Marcos. Sim. Doutor Marcos Aurélio, é porque eu observei aqui que, na verdade, tem uma arguição aí do recurso da reclamada de sentença extrapetita. Essa questão da decisão extrapetita, acho que foi esclarecido nos embargos de declaração, certo? Que aí o juiz disse que realmente ele só não colocou no dispositivo, mas ele esclareceu que eles a condenação era só a nulidade da demissão, certo? Certo. Então, se ele considerou nula, né, a demissão, nem tem reintegração, está implícita a reintegração. Eu só estou argumentando aí com o senhor, para o senhor afastar essa arguição de sentença extrapetita, se não é o caso, viu? Ok, não, sim, eu estou acolhendo, tá? Mas eu estou acolhendo essa acompanhando a sugestão. divergência do doutor O que Arnaldo. eu verifiquei aqui, certo, eu verifiquei aqui foi isso também, que pesquisando o tipo de doença também, que não está relacionada, né, à fibrose, mas fico vencido, né? Bem, o desembargador Arnaldo entende o contrato suspenso, não poderia haver demissão, defere a reintegração. Doutor Não é isso, Marco Aurélio, desembargador? a minha ponderação é a seguinte: é incontroverso que o reclamante estava doente. Eu não sei se é doença comum ou se doença do trabalho, doença profissional, enfim, ele estava doente. O contador foi no leito hospitalar para que ele assinasse a dispensa. Ou seja, constatada a doença, qualquer que seja a origem de trabalho ou não, há suspensão automática do contrato de trabalho a partir do 16º dia. A suspensão contratual, chamada suspensão total, um dos efeitos dela é a impossibilidade de ruptura do contrato de trabalho. Seja por doença ocupacional, por doença comum, o empregador tem que caminhar para o INSS e aguardar, mas ele não pode. Eu achei até um ato desumano. O contador ir lá na Santa Casa foi uma coisa grave isso aí. A assinatura para rescindir o contrato. Eu, sinceramente... Nos autos, doutor Bozon, é porque eu também a gente não tem que descer essas minúcias, né? Mas nem há tempo para nós. Tem um argumento de que foi tudo a pedido do próprio reclamante para poder se habilitar em benefícios, mas isso aí não vem ao caso, não. Eu estou só registrando. Então, o desembargador mantém o voto. Não é isso, relator? Isso. Uhum. Então, o desembargador Marcos fica vencido, prevalecendo parcialmente, não é isso? Vencido parcialmente. Prevalecendo a reintegração, a forma da divergência, no mais, e também fica vencido quanto ao percentual
da verba honorária que o reclamante tem que pagar, que fica em 5%. 5%. No mais, prevalece o voto do relator. É como se proclama. Quem vai fazer o voto? Mas a divergência é parcial. Não, não é parcial, não, doutora. Esse é o cerne do acordo. Eu teria que mudar o voto. Mas tem o dano moral, né? Não, doutor também... Marco Aurélio, o senhor mantém os seus fundamentos e os meus já estão postos aí. Não, mas eu estou totalmente vencido nesse caso, doutor. Olha, o juiz demitiu, no meu entendimento, porque foi discriminatório. E eu estou entendendo que para ser discriminatória não cabe a reintegração. É isso. No caso, porque eu não entendi por discriminação, eu entendi porque foi uma ofensa à honra da pessoa, à dignidade, você fazer a rescisão dentro do hospital. Mas não que seja baseada na lei. Mas quanto a esse ponto aí, desembargador Marco, eu acho que o senhor está sendo acompanhado pelo desembargador Arnaldo, pela doutora Basilissa? Não, ou eu estou enganado? Não, é porque está entendendo que tem estabilidade, doutor Bozon. E eu estou dizendo que não tem estabilidade. E isso reflete no fundamento do dano moral? Da reintegração, porque eu só dou a reintegração quando a doença decorrente do trabalho, né? Não, eu sei. É porque me parece que o recurso envolve outros pleitos, além desse, né? No caso, não, o dano moral. O dano moral, ele foi mantido aqui, só o dano moral, mas eu também estou mantendo, né? Nesse caso aqui, eu não sei se o doutor está majorando, a doutora... Não, a gente só... Acho que não. Mas o cerne da questão é também, a metade do acórdão, se cabe a reintegração ou não. Né? Bem, e o motivo. Com a palavra, os demais votantes. Eu creio, na minha opinião, que Vossa Excelência foi acompanhado pelos demais em parte do acórdão e vencido em boa parte dela, não é verdade? Mas que, a priori, não teria sido vencido totalmente, né? Apenas parcialmente, mas como eu não estou... Doutora, eu teria que mudar uma parte muito, muito grande do voto. Doutor Marco Aurélio, veja bem, funciona assim. Quando há uma sucumbência, quando o relator é parcialmente vencido, ele permanece com o acordo. Cabe à tese vencedora apresentar os fundamentos para que Vossa Excelência transcreva. Quer dizer, não é que vai transcrever, já vai estar lá transcrito. Então é o seguinte, o senhor vai manter os seus fundamentos do jeitinho que você escreveu quanto ao indeferimento da reintegração, apenas a secretaria vai adicionar os meus fundamentos que foram acompanhados pela desembargadora. O senhor não vai tirar uma vírgula disso. Vai apenas dizer o seguinte, quanto ao tema da reintegração, fui vencido. Prevaleceu o voto divergente que está assim redigido, que já a própria secretaria vai transcrever. Tudo bem. Ok, né? Então, o acordo com o desembargador Marco. É assim que se proclama. Bom dia, doutor Júlio Céu. Um abraço. Saúde. Bom dia, doutores. Bom trabalho. Mas só fica vencido o relator contra a reintegração. Ele fica vencido tanto a reintegração quanto ao percentual dos honorários, que eu e a doutora Basilissa estamos provendo o recurso da reclamada para condenar o reclamante em honorários, mas apenas em 5 e não em 15, como propõe o relator. Bem, eu já havia falado isso, acho que é porque a doutora Flávia não entendeu. Mas vamos lá. Próximo. Número de ordem 6, relator doutor Marco, processo 840-2020-001, pedido de sustentação doutora Heloísa pela parte recorrida. Número de... Caiu o som da nossa secretária. Desembargador Marco, com a palavra. Sim. Corrente empresa Expresso Princesa do Sul, enviação Transpiauí São Raimundense, recorrida Joana Dark de Moura Moraes. Pandemia, alegação de motivo de força maior, caso de empresa que não foi extinta, né? E vedação a outra atividade de normas coletivas.
vantagem prevista em convenção coletiva, limitação ao período da vigência da norma. Enfim, o juiz, na primeira instância, condenou as empresas expressas de luxo e viação transpiauí ao pagamento de aviso prévio, salários atrasados, tickets, alimentação, indenização de despesas, consultas médicas e exames, férias simples, 13º, FGTS, multa de 40% e honorários de 15% sobre o valor da condenação, além de dar o benefício da justiça gratuita. No recurso, as reclamadas pleiteiam a concessão da gratuidade judiciária para as empresas, alegando situação de precariedade, impugna o indeferimento da preliminar de inépcia e o não acolhimento da força maior, decorrente da pandemia, impugna o deferimento do ticket e o deferimento da multa de 40%, defendendo que a hipótese de despedida é força maior, e a condenação da parte autora ao pagamento de honorários. E a autora peticionou, só um instante aqui, peticionou, a despeito dos argumentos da parte demandante, verifica que na decisão do juiz ACO, sim, foi denegado seguimento ao recurso ordinário, na verdade, da parte reclamante. Bem, conclusão. Conhecer do recurso ordinário e no mérito da provimento para limitar a obrigação de pagar ticket de alimentação aos meses de março e abril de 2020, mantendo a sentença no mais. Pois não, só isso. Desembargador. Bom dia, doutora Heloísa. Bom dia, doutora Eliana. Tudo bem? Eu indago a Vossa Senhoria se há interesse na sustentação, porque o sistema registra votação unânime. Certo. Não, eu queria só fazer um pequeno adendo por uma questão de ordem. Primeiro, registrar aqui o meu bom dia aos demais desembargadores também, cumprimentando toda a turma, mas era só um chamamento ao feito, né, que foi feito no ID D776BA8, porque na renomeação para o recurso não foi dada oportunidade para as contrarrazões, né, foi julgado o agravo somente, no último acórdão. Então, nós não tivemos a oportunidade de nos pronunciar, né, a respeito do recurso ordinário. E isso aí tinha sido feito o chamamento do feito à ordem. Então, eu queria só registrar isso aí. Eu queria, doutora, aproveitando, viu, doutora Eliana, respondendo já, que eu registrei o seguinte, que a despeito dos argumentos da parte reclamante, verifica-se que na decisão de ID D933278, o juiz ACO, ao analisar a admissibilidade do agravo de instrumento das reclamadas, indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a decisão denegatória de seguimento do recurso ordinário, determinando expressamente a notificação da parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e ao recurso ordinário trancado. Desse modo, indefere-se o pedido de chamamento do feito à ordem. Foi nesse sentido que o recurso não foi admitido lá, né? E o próprio juiz já mandou intimar quando intimou a respeito da decisão denegatória, né? No acórdão, doutor Marcos? Não, na intimação do juiz de primeiro grau, aqui consta assim, na decisão, o juiz ACO, ao analisar se cabia... Ainda, só um minuto, doutor Marcos. O acórdão é hoje. É hoje, na primeira instância, quando o juiz analisou o agravo de instrumento para fazer o exame de admissibilidade, ele indeferiu o pedido de reconsideração, manteve uma decisão denegatória de seguimento ao recurso ordinário. E ali mesmo, naquele ato, ele determinou a notificação da parte agravada já para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento e também ao recurso ordinário trancado. Então, quando a pessoa tomou conhecimento dessa decisão, já tomou conhecimento da intimação para as contrarrazões. Compreendi. É porque foi feita as contrarrazões ao agravo de instrumento, né? E aí, como o feito ele foi
retificado, aí não tinha sido aberto o prazo novamente para ser feitas as contrarrazões ao recurso ordinário. Mas tudo bem, em relação à questão do voto, eu acredito que não tenho nenhuma ponderação a fazer a respeito de sustentação, não. Ok, Obrigada. doutora. Bom dia. Então, proclama-se a unanimidade, nos termos do voto da mente relator, pedindo à doutora Flávia que faça constar a presença da doutora Heloísa na sessão. Bom dia, doutora, e até a próxima. Um abraço. Excelente dia a todos. Bom dia. Olá. Doutora Flávia, o pregão do próximo, por favor. Número de ordem 4, relator doutor Marco, processo 420, dígito 77, 2019-106, vista regimental doutor Arnaldo, na virtual. Não tem advogado. Ordem 4. Pois não. Desembargador Arnaldo. Ordem 4. Sim. É isso que eu tenho pedido vista, é? Sobre desconsideração da personalidade, doutor Bozão, que Vossa Excelência Isso, considera. Aí no Eu tenho seu voto. um voto visto, cujos fundamentos já estão disponibilizados. Eu estou divergindo, dizendo que aqui é o caso de simples redirecionamento da execução. Então, eu estou desprovendo o AP. Bem, Acompanhado pela doutora Basilice. exatamente. Então, fica vencido integralmente o relator. Quem fará o acordo? Está empate. Doutor Arnaldo? Ou doutor? Não, a doutora Basilice acompanhou o doutor Arnaldo, a divergência, né? Sim, doutor. É isso? Sim. Então, o desembargador Marcos fica vencido integralmente, não é isso, senhores? Ou eu estou enganado? Isso, dessa vez é. Ah, está empate, aí quem vai fazer o acordo? Pode ser... Não, empate é impossível, presidente. Ela... É impossível empatar. A Flávia disse aí que está empate. Não, até agora todo mundo perguntando. E eu me lembrei do grupo escolar lá de Campo Alegre. Número primo não tem empate. Não, mas no caso não são 3. Está empate entre os dois que vão redigir o acordo, que só são 2. Então não é número primo, né, meu velho? Desculpa. Deu empate. Já então, que Vossa Excelência fica? Eu fico, porque já tenho voto feito. Ok. Relator... Desculpa, doutora Flávia, é porque eu achei que... O primo é 3, meu caro, mas 2 não é número primo, não. Eu também estudei isso lá no colégio da Vilã. Fala no pleno, né, doutora? Fala no pleno. Vamos lá. Então, acordam com o desembargador Arnaldo Bozon Paz. Vencido integralmente, desembargador Marcos. Próximo, doutora Flávia. Ordem 5, relator doutor Arnaldo, processo 707, dígito 06, 2020, 106. Não há advogado. Ordem 5. Aí é só proclamar, né, não, desembargador? E doutora Jéssica. Desculpa. A doutora Jéssica está aí? Negando o provimento. Bom dia. Bom dia. Doutora Jéssica, Juliana, eu estou antecipando o resultado para aferir seu interesse. Negando o provimento ao recurso do reclamado e dando parcial provimento ao recurso da reclamada para o benefício da justiça gratuita e conferida a sucumbência de recibo. Desembargador, a gente não lhe escuta. Está ouvindo muito baixo. Melhore aí. Então, acho que é por causa do barulho aqui, é o vento da praia aqui em Teresina. Muito bem. Conhecer do recurso ordinário do reclamante, do recurso adesivo da reclamada, e no mérito negar provimento ao recurso do reclamante e dar provimento ao recurso da reclamada para deferir os benefícios da justiça gratuita e configurada a sucumbência recíproca, sendo ambas as partes beneficiárias da justiça gratuita, estou fixando os honorários em 5%, suspensa a exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, vedada a retenção em relação a crédito obtido em juízo. Aqui é hora extras, intervalos, cartões de ponto, trabalho extra compensado e quitado. Essa é a conclusão, presidente. Ok. Eu indago, esse processo está unânime, doutora, a votação. Eu indago, doutora Jéssica, se vai sustentar. Está inscrita para a apresentação?
Vou, de forma bem breve. 10 minutos. Ok. Ilustríssimo desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores e autoridades, bom dia. Senhores colegas advogados, eventuais da Justiça, bom dia. O recorrente, ele propôs reclamação trabalhista em face da recorrida, pleiteando o reconhecimento, né, da função de gerente e a gratificação, condenação da reclamada a pagamento de horas extras, horas intervalares, danos morais e multas. Pois bem, o que acontece em relação às horas extras? Não foi considerado que o trabalho ele é noturno, e por ser noturno, a hora ela só tem 52 minutos e 30 segundos. Porque em sentença, a juíza ela condenou somente em danos morais no valor de R$2.000. Se for analisado as folhas de ponto com o próprio depoimento do proprietário da recorrida, percebe-se que há uma divergência. Nas folhas de ponto, o início do labor se dá às 6 horas, às 18 horas. E ele mesmo confessou que ele chegava 1 hora antes, o que já demonstra que as folhas de ponto elas não trazem a verdade real sobre a jornada de trabalho do empregado. E, como eu disse, não foi considerado o período da jornada noturna. Foi considerada a hora com 60 minutos. Assim, requer a reforma da sentença, condenando a recorrida de todos os pedidos formulados na inicial. Ok. Terminou, doutora Jéssica? Concluiu? Sim, era mais a questão das horas extras, sim. Foi não, doutora. Obrigada. Desembargador Arnaldo, alguma colocação? Existem duas equipes de trabalho em sistema de escalas, com 2 folgas semanais e um domingo por mês. Os cartões de ponto têm jornadas variáveis e há o registro que a sentença entendeu fidedigno e eu estou corroborando essa conclusão. As informações prestadas pelo autor em relação às horas encontram respaldo na prova dos autos. Desembargador, a gente não escuta muito bem o senhor. Então, vou fechar aqui, eu vendo. Então, presidente, eu entendi que a prova dos autos ela é insuficiente para afastar os cartões de ponto variáveis juntados pelo empregador. Não há prova capaz de eliminar a força probatória dos cartões, por isso o indeferimento das horas extras. Em relação ao pagamento de gratificação, eu entendi que ficou comprovado, né? Eu estou desprovendo o recurso, né? Sim, provendo naqueles termos que eu já sintetizei. Ok, desembargador. Eu indago aos demais desembargadores se mantém o voto acompanhando o relator. Isso, mantém, não é isso, colegas? Sim. Então, pronto, doutora. Eu vou proclamar o resultado, a unanimidade, nos termos do voto do eminente relator. Doutora Jéssica, bom dia. Bom dia a todos. Boa semana, Bom até a trabalho. próxima. Um abraço. Colegas, pelo que vejo, terminamos os processos da pauta telepresencial de hoje, não é isso, doutora Flávia? Eu, então, declaro encerrada a sessão. Na próxima semana não haverá turma, né, presidente? Sim, era